Olá pessoal, eu sou a professora Thaís. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então nós vamos continuar falando de operações com números racionais. Que tal a gente fazer alguns exercícios, umas atividades envolvendo adição e subtração de racionais? Vamos trabalhar então com os números decimais. Esse primeiro exercício é um desafio. Vejam aqui. Eu tenho uma soma de 7 inteiros e 34 centésimos, mais um ponto de interrogação, que é um número que eu não sei qual é, e a resposta é 9 inteiros e 87 centésimos. Como que eu posso descobrir esse valor aqui que está escondido? Eu posso usar, por exemplo, moedas para tentar descobrir que valores estão faltando. Porque quando eu somo dois valores, eu tenho que descobrir qual é esse valor que está faltando para chegar no resultado. Então, a primeira representação é 7 inteiros e 34 centésimos. Eu vou representar aqui 7 inteiros, 5, 6, 7. Para representar 34, eu vou usar 3 moedas de 10 e 4 moedas de 1 centavo. Então, aqui nós já temos o primeiro valor representado. Vou tentar colocar aqui embaixo o que está faltando para eu ter 9 inteiros e 87 centésimos, tá? Aqui eu tenho 7, então eu vou colocar mais 2, eu fico com 9. Aqui eu preciso de 8 na parte dos décimos. Eu já tenho 3, então eu preciso colocar o quanto falta para chegar em 8. Eu vou colocar mais 5 e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E para fechar 7 centésimos, eu tenho 4, vou precisar de mais 3. Então, o que eu coloquei aqui depois foram 2 moedas de R$1, 5 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 1 centavo. Então, foram 2 inteiros e 53 centésimos. Tá? Então, esse é o valor que está faltando aqui no lugar do ponto de interrogação. Foi fácil? Ah, mas o próximo vai ser mais difícil. Vamos ver? Eu tenho que descobrir qual o valor que eu tenho que ter para quando eu tirar 3 inteiros e 1 centésimo, ainda sobrar 1 inteiro e 1 centésimo. Tem várias maneiras de resolver. Eu vou fazer de uma maneira bem lenta e depois vou explicar um jeito mais rápido, tá? Bom, eu começo sem nada aqui. Eu vou começar do fim. No fim, eu quero que sobre 1 inteiro e 1 centésimo, ou R$1 e 1 centavo. No fim, eu quero que sobre isso aqui. É o resultado da minha conta, tá? Mas para chegar nisso aqui, eu tive que tirar 3 inteiros e tive que tirar 1. Se eu tirei 3 inteiros, os 3 inteiros que eu tirei estão aqui, ó. Esses são os 3 inteiros que eu tirei. Eles estavam aqui, eu tirei. E o que eu tirei em centésimos foi 1 centavo. Eu tirei esse 1 centavo. Então, antes eu tinha tudo isso aqui. Eu tirei esse e sobrou isso aqui. Então, o número que estava antes era 4 inteiros e 2 centésimos. O número que estava aqui na interrogação era 4 inteiros e 2 centésimos. Será que eu tenho uma outra maneira de resolver esse problema? Vamos pensar o seguinte. Eu tinha colocado aqui o que sobrou e depois eu juntei o que eu tirei. Eu poderia ter resolvido o problema sem usar as moedas. Bastava somar o resultado com a parte que eu tirei, que foi o que eu fiz. Eu somei 1 centésimo com 1 centésimo e fiquei com 2 centésimos.
Eu somei 0 décimos com 0 décimos e continuou aqui 0 décimos. E eu somei 1 inteiro com 3 inteiros e fiquei com 4 inteiros. Então, essa é uma maneira de resolver uma expressão desse jeito para encontrar o valor desconhecido. E a última é um valor desconhecido. Eu somei 4 e fiquei com 6 e 24, tá? Então, é parecida com essa aqui, ó, gente. Só que a diferença é que o valor desconhecido é o primeiro, mas eu posso resolver do mesmo jeito que eu resolvi essa. Como que eu resolvi? Primeiro eu vou colocar os 4 inteiros. Tenho aqui 4 inteiros, tá? E eu quero no final ter 6 inteiros e 24 centésimos. Para ter no final 6 inteiros, eu vou colocar mais 2 inteiros. Para ter 24 centésimos, eu vou colocar 2 décimos e 4 centésimos. Com isso, eu cheguei no que eu queria, 6 inteiros e 24 centésimos. Qual foi o valor que eu coloquei? Eu coloquei esse valor aqui. Porque antes eu tinha 4 e aqui eu coloquei 2 inteiros e 24 centésimos. Então, o valor que está faltando aqui é 2 inteiros e 24 centésimos. Agora que a gente já aprendeu como fazer as operações com adição e subtração, a gente pode fazer no papel. Vamos representar essas 3 operações que a gente fez, fazendo... Então, 7,34 mais quanto é 9,87. Opa. Mais quanto? Vou deixar o espaço em branco aqui, igual a 9,87. O que a gente fez? A gente pegou o 9,87 e viu quanto que faltava para chegar em 7,34. Mas ver quanto que falta para chegar em é a mesma coisa que subtrair. 7 menos 4, 3, 8 menos 3, 5 e 9 menos 7, 2. Então, o valor que estava faltando aqui era 2,53. Viram que a mesma coisa que a gente fez com as moedas, agora a gente fez usando o algoritmo. A segunda é, quanto que eu tenho que tirar, quanto que eu tenho que ter para tirando 3 inteiros e 1 centésimo, sobrar 1 inteiro e 1 centésimo. Então, menos 3,01 ou 1 centésimo igual a 1 inteiro e 1 centésimo. Esse aqui a gente resolveu juntando o que tinha antes, o que sobrou e o que foi retirado. Juntar o que sobrou e o que foi retirado é uma soma. Então, o valor que tinha ali era 4,02 ou 4 inteiros e 2 centésimos. E a última, quanto que eu tenho que somar a 4 para ter 6,24? Quanto que eu tenho que somar a 4 para ter 6 inteiros e 24 centésimos. Aí aqui a gente pode resolver da mesma maneira que o primeiro, com uma subtração. Quanto que falta a 4 para chegar a 6,24? Ou quando a gente quer calcular quanto falta, é uma subtração.
4 menos 0, 4, 2 menos 0, 2 e 6 menos 4, 2. Então, o valor ali é 2,24. Agora vocês já sabem dois jeitos de resolver o problema. Se vocês quiserem, vocês podem usar a moeda quando for necessário ou podem fazer a operação. O próximo problema é: a seguir temos o mapa que um ciclista utiliza para fazer seus treinamentos. As distâncias estão em quilômetros. Ele sai de casa, a casa está aqui, vai até a escola e volta. De quantos quilômetros é o percurso total? Então aqui a primeira parte do percurso é 0,1 quilômetro, depois ele anda mais 0,8 quilômetro e daí aqui 0,3 quilômetros. Isso na ida. E na volta a mesma coisa, 0,3, 0,8 e 0,1. Então a gente tem que fazer uma soma. Eu vou somar o 0,1, 0,8, 0,3. E na volta, 0,3, 0,8 e 0,1. Ou seja, eu estou somando vários décimos, tá? 1 mais 8, 9, mais 3, 12, mais 3, 15... 15 mais 8, 23, mais 1, 24. Eu não posso escrever 24 décimos aqui. Então, eu vou trocar 20 décimos por 2 inteiros e vou somar na coluna dos inteiros. Como tudo aqui é zero, eu só vou colocar aquele 2. Então, a resposta é 2,4. 2,4 quilômetros. E por último, esse exercício aqui. Fernando tem no seu cofrinho 5 moedas de 5 centavos, 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25. Que quantia Fernando tem no cofrinho? Então, 5 moedas de 5 centavos, 8 moedas de 10 centavos e 3 moedas de 25. Tem várias maneiras como vocês podem fazer essa conta. Vocês podem somar o valor de cada moeda, vocês vão ficar com uma conta bem extensa, ou vocês podem fazer parte da conta de cabeça. Por exemplo, 5 moedas de 5 centavos é a mesma coisa que 25 centavos. Então, eu posso já escrever aqui 25. 8 moedas de 10 centavos são 80 centavos. Então, eu já posso escrever aqui 80. E 3 moedas de 25. Se vocês não conseguirem fazer de cabeça, vocês podem escrever aqui. Ou vocês podem ver que 3 vezes 3 moedas de 25 é 75. Vamos só conferir se os dados estão certos. 8, certo. Então, essa soma, eu vou somar primeiro os centésimos. Eu tenho 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Eu vou trocar por décimos, com 2 décimos. 2 e 2, 4, e 8, 12, 14, 16, 18. E eu troco por um inteiro aqui, que somado com os zeros dá 1,80. Então, o valor que ele tem no cofrinho é R$ 1,80. Assim, nessa aula a gente resolveu alguns problemas que envolviam adição e subtração de números decimais. Até a próxima aula!